Olá, como vão? Hoje nós vamos conversar sobre meditação. Algumas pessoas têm algumas dúvidas assim sobre o ato de praticar a meditação, mas poucos sabem que há relatos dentro da história da igreja de atividades meditativas, de exercícios meditativos. Qual é a diferença de exercícios meditativos e de técnicas meditativas? Aqui a gente fez uma divisão didática, né? Mas é necessário muitas vezes fazer uma análise da meditação em si para poder dizer se ela é mais um exercício ou uma técnica baseada nessa definição, né? Que eu vou falar para vocês. O exercício, ele tem como finalidade colocar a pessoa em estado de meditação para que ela consiga então alcançar um benefício, né? Que é o que casa com a definição de meditação. Meditação, ela vem de uma palavra em latim que se chama meditatio. Meditatio, vou ler aqui para você, especificamente significa encontrar um meio, refletir. Essa tradução, ela tá no YouCat, tá? Então, você consegue encontrá-la lá. Quer dizer, a meditação que é usada dentro do cristianismo é com essa finalidade. Encontrar um meio, né? Para solucionar uma questão. Ou para chegar a um fim. Ou para se tornar o que você precisa ser. Tudo isso está dentro da definição que o cristianismo acredita que a meditação tem. Existem algumas técnicas meditativas que usam exatamente o inverso, que é você já chegar ao fim através da meditação. Então, ela não é o meio, ela já é assim, como se fosse um ato milagroso, né? E, na verdade, ela não tem essa característica toda, né? Ela não tem esse ato milagroso de você meditando, você vai encontrar, logo que você abrir os olhos, o problema já vai estar solucionado. Não, a meditação ela é para você encontrar um fim para solucionar esse problema, ou pelo menos se manter num comportamento que te auxilie a resolver a questão, tá? Então, como diria São Luís Gonzaga, ele diz assim, não existirá muita perfeição se não existir muita meditação. Então, a meditação é uma das técnicas de oração dentro da tradição da igreja, que ficou um pouco de lado aqui no Ocidente por um distanciamento e nós nos aperfeiçoamos em outras técnicas, em outras práticas de oração e deixamos a meditação de lado. No entanto, nós temos relatos dentro do catecismo da igreja, né, que nos dá um respaldo sobre isso. No YouCat está escrito assim, o cristianismo aprecia e incentiva uma multidão de exercícios meditativos. A meditação pode ser uma importante ajuda tanto para a fé como para o fortalecimento e amadurecimento da pessoa humana. Esse aqui está no tópico meditação dentro do YouCat, tá? Então, a meditação ela é apreciada pela tradição da igreja, tá? E é também presente em alguns trechos do Catecismo da Igreja. Então, aqui eu vou ler alguns para vocês. O 2707, um cristão deve querer meditar regularmente, caso contrário, assemelha-se aos 3 primeiros terrenos da parábola do semeador. Mas um método é apenas um guia. O importante é avançar com o Espírito Santo pelo único caminho de oração, Jesus Cristo. Quer dizer, a meditação é um meio para se alcançar o caminho, né, que é Jesus Cristo. A meditação é uma busca orante que põe em ação o pensamento, a imaginação, a emoção e o desejo. Tem por finalidade a apropriação crente do assunto meditado, confrontado com a realidade da nossa vida. Quer dizer,
Dentro do cristianismo, você pode meditar sobre várias coisas, tá? Você pode meditar sobre a rotina, sobre o seu dia a dia, sobre algum questionamento, sobre algum problema. Você também pode meditar sobre alguma passagem bíblica, né? Fazendo uma meditação que assemelha-se um pouco à prática da Lesson Divina. A Lesson Divina é um tipo de meditação, tá? E você também pode meditar sobre algum livro religioso. Então, existem várias fontes, né, que você pode usar para desencadear, então, uma meditação. Esse que eu acabei de ler foi o 2723 do Catecismo. O 2706, ele diz assim: meditando no que lê, o leitor se apropria do conteúdo lido, confrontando-o consigo mesmo. Então, novamente, dá para você confrontar com a sua realidade ou com quem você é hoje. Neste particular, outro livro está aberto, o livro da vida. Então, reafirmando o que eu acabei de dizer, você pode usar um livro escrito como o livro da sua própria vida ou o livro da vida dos santos também, tá? 2708, a meditação mobiliza o pensamento, a imaginação, a emoção e o desejo. Essa mobilização é necessária para aprofundar as convicções de fé, suscitar a conversão do coração e fortificar a vontade de seguir a Cristo. Quer dizer, aqui é importante notar uma coisa da meditação. Normalmente na nossa vida, o pensamento ele fica meio inutilizado. Não sei se você sabe, mas mais de 90%, aí por volta de 90% do que a gente pensa durante o dia é inútil, não serve para nada. A gente pensa coisas repetitivas, coisas que não têm solução, coisas que estão no futuro ou estão no passado, então estão fora da nossa alçada. Então a gente não usa as capacidades da mente para o nosso proveito, pelo contrário, né? Então a meditação é uma forma de você então mobilizar essas categorias do ser humano, que é a mente, o pensamento, as emoções, para um crescimento e não para você ficar se aterrando, né, em coisas do passado ou do futuro que você não tem controle, tá? E por fim, você chega ao conhecimento do amor do Senhor Jesus e à união com Ele. Então, essa é a finalidade da meditação, né? Você então coordena a mente, os pensamentos e a emoção, usando a imaginação para esse proveito, né? E no fim, você encontra Jesus Cristo como o objetivo da meditação. O 2699 do Catecismo diz: o Senhor conduz cada pessoa pelos caminhos e na maneira que lhe agradam. Entretanto, a tradição cristã conservou 3 expressões principais da vida de oração: a oração vocal, a meditação e a oração contemplativa. Uma característica fundamental lhes é comum: o recolhimento do coração. Esta vigilância em guardar a palavra e em permanecer na presença de Deus fez dessas 3 expressões tempos fortes da vida de oração. Quer dizer, existem 3 formas de oração que perpetuou-se pela tradição cristã, que seria a oração vocal, né, que a gente usa bastante, a meditação e a oração contemplativa. Interessante que a meditação e a oração contemplativa, elas ficaram um pouco utilizadas, né, durante a tradição, e são também formas de oração. Lembrando que nos 3, até mesmo na oração vocal, é preciso você ter um recolhimento de coração. Então, esse é um ponto importante. Para você conseguir gerenciar pensamentos, emoções e até mesmo a sua imaginação, que fica ali refém das emoções, você acaba imaginando coisas que nem aconteceram, né? Você precisa ter o recolhimento de coração. Então, esse é o primeiro ponto para que você consiga fazer uma meditação ou uma contemplação, ou até mesmo as 2 coisas juntas, né? De uma forma bem realizada. Para isso, no princípio, precisa você ter um momento de silêncio. Isso eu acho muito relativo, porque às vezes você consegue encontrar o silêncio dentro de si mesmo. Mas a princípio, para quem é principiante, é bom você estar num ambiente silencioso, né?
para que você consiga aquietar o coração e assim conseguir aquietar o pensamento, as emoções e a imaginação, tá? A meditação. A meditação é, sobretudo, uma procura, está no 2705 do Catecismo, tá? A meditação é, sobretudo, uma procura. O espírito procura compreender o porquê e como da vida cristã, a fim de adquirir a resposta ao que o Senhor pede. Para tanto, é indispensável uma atenção difícil de ser disciplinada. Então, aqui, para tanto, é indispensável uma atenção difícil de ser disciplinada. Então, segundo ponto, você precisa aquietar o coração, mas também precisa aquietar a atenção. Então, é o que no Oriente chama-se de atenção plena. Você tem uma atenção plena no que você está realizando, né? Então, isso é caracterizado como uma coisa extremamente difícil. O Catecismo já nos alerta em relação a isso, porque a mente tende a fazer fugas, né, para os problemas que ela está acostumada a pensar. Então, ela começa a fazer fugas. É por isso, então, que eu tomei a iniciativa de fazer esses mini vídeos, né, de orientação de meditação, e isso pode te ajudar a ter concentração nos 3 níveis de oração, na contemplação, na meditação e até na oração vocal, tá? Geralmente utiliza-se um livro e os cristãos dispõem de muito: a Sagrada Escritura, o Evangelho, as imagens sacras, os textos litúrgicos do dia e do tempo, então a Leção Divina, né? Os escritos dos padres espirituais. Então existem sim alguns padres que fizeram caminhos de oração. Então a gente tem o método de Santa Teresa d'Ávila, tem o método de São João da Cruz, que é um pouquinho mais difícil de achar, e também tem um método que é o que a gente vai usar como base, né? Que é o de Santo Inácio de Loyola, tá? E também tem alguns relatos dos padres do deserto, que a gente vai fazer um vídeo só para eles, que foram homens de Deus extremamente meditativos, tá? E também tem a análise, a meditação sobre o seu dia a dia, sobre o que Deus te dispõe, tá? Então, a princípio, esse vídeo se refere a isso. Eu queria te dar um norte de onde está a meditação dentro da tradição da igreja. Então, isso é acatado dentro da tradição da igreja. O que a gente tem que diferenciar? A gente tem que diferenciar o seguinte: as meditações que não são aconselhadas pela igreja são meditações, principalmente meditações transcendentais. Meditação, como diz numa carta que eu não me recordo agora, mas São João Paulo II, ele disse o seguinte, que meditações que nos fazem nos perder no vácuo do universo, como se você deixasse de ser você, não são meditações de fundo cristão, tá? Normalmente, as meditações de fundo cristão, você toma consciência de quem é você e toma consciência da onipotência e do poder de Deus. É mais ou menos assim que funciona a meditação cristã. Você entra em contato com o Senhor, mas você nunca perde a noção de quem é você em relação ao Deus que é grande, que é poderoso, que é onipotente, que é o Senhor, que é o Criador e que é o Pai. Então, a base da meditação cristã é essa. Nunca perder o prumo, né, da diferença que há entre Criador e criatura. Tá? Mas isso não impede que nós nos unamos a Deus, porque realmente é isso que Ele quer. Mas também a gente não pode querer nos unir a Deus tentando achar uma igualitariedade entre nós, né? Porque não há, tá? Esse assunto é muito extenso, mas a princípio era isso que eu tinha o desejo de fazer um leve esclarecimento e um posicionamento onde a meditação está dentro da tradição da igreja, tá? E é claro que terá outros vídeos esclarecedores, porque é preciso fazer uma introdução bem feita antes de se entrar em métodos mais específicos, tá? Caso você tenha já interesse de fazer
de adentrar já em meditações de fundo cristão, né? Eu aconselho a você fazer a leitura de exercícios espirituais, né? De Santo Inácio de Loyola. É um livro que ele fez, tem ali vários exercícios espirituais. No blog também ele estará disponível para download gratuito e também vai estar disponível como se fosse um roteiro meditativo, porque o livro ele tem várias técnicas, mas às vezes é importante você seguir um roteiro a princípio para você conseguir entrar naquela questão. Existem várias formas de fazer esse roteiro meditativo e a gente vai falar isso mais pra frente, tá? Eu espero que você tenha gostado e eu espero que alguns esclarecimentos sobre a meditação cristã estejam tomando forma dentro da sua mente, para que a gente possa, assim, usufruir de uma maneira correta esse benefício e essa forma de oração. Fique em paz, muita saúde e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!